O que acontece quando aqueles destinados a nos proteger se tornam nossa maior ameaça? Eles vieram do céu como guardiões da humanidade. Acabaram se tornando os arquitetos de nossa ruína. Esta é a história que as escrituras tradicionais não quiseram que você conhecesse. Muito antes dos textos que hoje compõem as principais religiões, existiam registros de seres celestiais conhecidos como os vigilantes. Nem demônios, nem anjos como os imaginamos, mas entidades poderosas enviadas para observar e proteger a humanidade em seus primeiros passos. Foi no alto do Monte Hermon, nas fronteiras do atual Líbano com a Síria, que 200 destes seres celestiais fizeram um pacto terrível. Liderados por Senjasa, juraram abandonar seus postos divinos para viver entre os humanos, e tomar mulheres mortais como esposas. O que começou como curiosidade se transformou em obsessão. O que era para ser proteção se tornou dominação. E assim começou a queda dos vigilantes, um evento tão cataclísmico que foi praticamente apagado da história religiosa oficial. Senjasa não era um rebelde por natureza. Como líder dos vigilantes, compreendia seu dever sagrado melhor que qualquer outro. Os textos antigos sugerem que ele hesitou, que previu a catástrofe que seguiria. Temo este plano. Se falharmos, apenas eu carregarei o peso deste grande pecado. Mas a influência coletiva prevaleceu. A tentação era grande demais, o desejo de experimentar a vida humana, de sentir como os mortais sentem, de criar vida da forma como os mortais criam. A ironia é cruel. Aquele que mais temia a queda foi quem liderou a descida. Senjasa traiu não apenas sua missão divina, mas também a si mesmo, cedendo a desejos que jamais deveria ter nutrido. O livro de Enoque, removido da maioria dos cânones religiosos, preserva seu nome como aviso. Mesmo os mais conscientes podem cair quando a tentação é compartilhada. Se Senjasa foi quem abriu a porta para a queda, Azazel foi quem a escancarou deliberadamente. Entre todos os vigilantes, ele foi quem mais se dedicou a mudar o curso da humanidade, e não para melhor. Azazel não se contentou em apenas habitar entre os humanos. Decidiu transformá-los. Ensinou aos homens a arte da metalurgia, a fabricação de espadas, escudos, adagas, instrumentos que logo transformariam disputas em guerras. Às mulheres, Azazel revelou os segredos das joias, dos adornos, da vaidade que transcende a necessidade. Ensinou como manipular ervas e elementos para criar cosméticos, como alterar a aparência natural. Pior que corromper corpos, Azazel corrompeu mentes. Introduziu conhecimentos que a humanidade não estava preparada para receber. Não é por acaso que seu nome, em algumas traduções, significa bode expiatório, aquele que carrega os pecados para o deserto. Em uma era onde a inocência ainda definia a existência humana, Azazel plantou as sementes da violência, da vaidade e da manipulação da natureza. Seu legado: um mundo onde as armas que ele ensinou a forjar continuam ceifando vidas até hoje. Da união entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram seres que não deveriam existir, os Nefilim. Descritos como gigantes tanto em estatura quanto em apetite, estes híbridos celestiais terrenos representavam a materialização do pecado dos vigilantes. Consumiam tudo o que os homens produziam, dizem os textos. Quando a comida acabou, os Nefilim voltaram sua fome contra os próprios humanos. Predadores nos tornaram presas. Mas o verdadeiro horror dos Nefilim não estava apenas em sua fome insaciável. Era o que representavam: a quebra da barreira entre celestial e terreno, a prova viva da desobediência dos vigilantes. Nem humanos nem divinos, os Nefilim eram exilados por natureza, criaturas sem lugar no grande plano cósmico. Sua existência era um grito de desafio contra a ordem natural, um grito que não poderia ficar sem resposta. O equilíbrio foi rompido. A criação estava em perigo. E assim, do reino celestial vieram os executores da justiça divina, os arcanjos. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, cada um com uma missão específica. A Gabriel foi designada talvez a mais terrível das tarefas: a eliminação dos Nefilim. Nascidos de uma união proibida, estes seres não poderiam continuar existindo. E a Gabriel disse: prossegue contra os bastardos, contra os réprobos, contra os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Livro de Enoque, capítulo 10, versículo 15. Rafael enfrentou diretamente Azazel. Numa batalha que transcende a compreensão mortal, o arcanjo derrotou o líder da corrupção terrena. Amarra Azazel de pés e mãos, e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael, e lança-o ali. Livro de Enoque, capítulo 10, versículos 4 e 5. Senjasa e os demais vigilantes foram aprisionados por Miguel em vales profundos da terra até o dia do julgamento final. Uma punição não apenas física, mas existencial,
aqueles que quiseram demais da vida terrena acabaram presos a ela para sempre. É aqui que chegamos à mais perturbadora das revelações do livro de Enoque. A primeira grande batalha celestial não foi entre anjos e demônios, mas entre anjos e anjos. Luz contra luz. Criação divina contra criação divina. Os vigilantes não eram seres maléficos por essência, foram corrompidos por suas próprias escolhas, seus próprios desejos. Esta é talvez a lição mais sombria, que mesmo seres de luz pura podem gerar escuridão quando se afastam de seu propósito. Muitos estudiosos acreditam que o grande dilúvio, presente em tantas culturas e religiões, foi a resposta final à corrupção trazida pelos vigilantes. A criação sendo purificada das consequências da rebelião celestial. Porque estas histórias foram quase apagadas dos textos religiosos modernos. Seriam perturbadoras demais para a fé organizada? Talvez a ideia de que aqueles enviados para nos proteger possam se tornar nossos destruidores seja uma verdade difícil de encarar. Ou talvez estas narrativas revelem algo profundamente incômodo sobre a natureza do próprio universo, que a corrupção pode atingir qualquer ser, independente de sua origem ou propósito inicial. Que o livre-arbítrio, para o bem ou para o mal, é uma força universal que transcende até mesmo os reinos celestiais. As histórias dos vigilantes, de Senjasa e Azazel, dos Nefilim e da resposta divina, são mais que mitos esquecidos. São reflexões sobre poder, responsabilidade, tentação e consequências. São espelhos que, mesmo depois de milênios, ainda refletem aspectos da condição humana, e talvez da condição universal. Mas agora eu quero saber o que você acha. Você acredita que histórias como essas, ocultas e muitas vezes esquecidas, deveriam receber mais atenção? Acha que os relatos dos vigilantes deveriam ser estudados não apenas como lendas, mas também como advertências, lições gravadas nas entrelinhas do tempo? E aproveitando, tem alguma outra história sobre anjos caídos, Nefilim ou batalhas celestiais que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa seu comentário. Seu feedback é essencial para que a gente continue desbravando juntos essas narrativas épicas e esquecidas. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o Panteão das Lendas, se inscrever se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos nos mistérios do sagrado e do profano. Até o próximo vídeo, Viajantes das Sombras.